Que a graça de Deus repousa sobre cada um de vocês, meus preciosos irmãos, irmãs, pedindo a Deus sempre para que Deus nos possa abençoar, salvar, curar nossas dores. E Deus pode ser o que Ele é, nosso Deus, nosso Consolador, e nós revestir da sua presença. Ali no Apocalipse 12, nós encontramos aquela mulher vestida no sol, e tem a lua embaixo dos seus pés, e ela está coroada com 12 estrelas. Aquela parte ali, ela tem dois lados, tem dois ângulos. Um lado é Israel, no outro lado, não lembro de ser a lua. Porque tem o lado natural e o lado espiritual. Então, ela está revestida do sol, revestida de Jesus. O sol é Jesus. E aquela mulher, ela tem uma coroa com 12 estrelas. E para Israel, é os 12 apóstolos, os 12 patriarcas. Mas para nós é os 12 apóstolos. Então, aquela mulher, tanto no natural é Israel, como no espiritual é a noiva. No espiritual é a noiva. E o remanescente dela, ela tem o remanescente. Para Israel é os 144 mil. Mas para nós é a virginésima. E no 3 anos e meio de tribulação se encontra, né? Tanto a virginésima como os 144 mil, que são remanescentes. Tanto os 144 mil como a virginésima é o remanescente. O diabo, o dragão, ele abre a sua boca e ele se lança contra o remanescente da mulher. Isso aí já é na tribulação. E a terra abre a boca, engole e socorre a mulher. A terra abre a boca e socorre. Aí já fala da ressurreição, aí já fala do túmulo, né? A morte, que é o socorro, e aí vem a ressurreição, que é a segunda ressurreição, porque a virginésima, ela não está na primeira ressurreição, ela está na segunda. Mas os 144 mil, eles entram no milênio. Ele entra no milênio. Eles passam o milênio, eles passam por 3 anos e meio de tribulação, junto com a virginésima. Só que ela vai para o trono branco, para entrar no trono branco, e os 144 mil, que é 12 cada tribo, ela entra, os 144 mil já faz parte do milênio. Mas o que eu quero falar mesmo, no milênio, está levando eu a falar sobre as 12 estrelas, que são os 12 patriarcas e os 12 apóstolos, no espiritual, a gente encontra que os 144 mil, que são o eunuco, né? Eles vão guardar o livro, eles vão servir como o eunuco, pai no palácio. O rei e a rainha estão sentados no trono. Mas 144 mil é o que serve. São serventes, 144 mil, que serão salvos na 3 anos e meio de tribulação. Mas o que eu queria chamar a atenção é que a tribo de Dan, a tribo de Efraim, não está no milênio. Essas duas tribos não estão no milênio. Nem a tribo de Dan e nem a tribo de Efraim. Você pode ler lá, você vai ver os 12 mil cada tribo. No lugar de Efraim está José. E no lugar de Dan entra o Manassés. Entra o Manassés. Que é os dois filhos de José. Os dois filhos de José. Um perde, que é Efraim. Efraim, a tribo de Efraim não está no milênio, nem a tribo de Dan. Mas Ezequiel, eu creio que é 48, quando Ezequiel viu o acampamento da eternidade, viu
o povo acampado na eternidade, não no milênio, viu acampado na eternidade, ele vê a tribo de Efraim e a tribo de Dan, na eternidade. A eternidade está completa. Porque na providência de Deus é 13 tribos, não é 12, é 13. Uma foi separada para ser sacerdócio e as 12 trabalhavam. Então, é 13 tribos. Enquanto que não encontra no milênio é 12, quarta uma. Uma quarta saiu fora. E lá na eternidade não encontra toda ela estabelecida. Tanto a tribo de Dan como a tribo de Efraim. E ele entra na eternidade. Porque o nome deles foram riscados debaixo do céu, do seu mundo, não acima do céu. Presta atenção. Tem nome riscado debaixo do céu. E tem nome que não é riscado de cima do céu. No caso de Efraim e Dan, o nome dele foi riscado debaixo do céu. Mas não foi riscado acima do céu. Por isso que na eternidade ele entra. Ele entra na eternidade. Porque Moisés falou para Deus assim, quando Deus falou assim, separa e eu vou matar todo esse povo e através de ti eu formarei uma nação. Moisés disse, para matar o povo, mata eu primeiro. Se não, risca o nome que o Senhor tem escrito no teu livro. Deus falou assim, eu riscarei o nome daquele que pecar contra mim. Porque no registro da noiva, na seção, porque o livro da vida ele tem seção. Ele é escrito por seção. Na seção que está noivo, não tem nome nem acrescentado e nem nome tirado. A noiva não risca nome e nem acrescenta nome no registro da noiva. Depois tem o registro, a seção da virginéssia. É outra seção. É o mesmo livro, mas outra seção. Nesse pode riscar nome, como pode colocar nome. Isso aí daí tem umas 3, 4 mensagens, como a Umbrella fala, que se você se arrepender, dedicar a Deus, Deus põe seu nome no livro da vida. Tanto tira como põe, mas não é da sessão da noiva, é a sessão da virginéssia. Tanto é que Judas Iscariote, ele tinha o nome dele escrito no livro da vida, Judas Iscariote. Ele tinha o nome dele escrito. Porque quando eles vieram todos dando glória a Deus, regozijando, alegre, contente, Judas estava no meio. Porque os espíritos imundos sujeitavam a eles, e também essa enfermidade era expulsa. Eles ficaram alegres, vieram alegres, regressaram alegres para Jesus. E Jesus disse, não alegrei não, porque os espíritos imundos sujeitam a vós, a enfermidade é expulsa, mas alegrei porque os seus nomes estão escritos no céu. Então, de Judas também estava escrito. O irmão Brana fala que o nome de Judas Iscariote estava escrito. Mas não na sessão da noiva. Na outra sessão. Na sessão que pode riscar. Que é na sessão que está a vigilância. Tanto pode colocar, como pode tirar. Agora, na sessão que está a noiva, nenhum nome é riscado. Porque é escrito com o sangue de Cristo. Porque é escrito com o sangue. E o nome da vigilância é escrito no sangue. Não é com o sangue, no sangue. Então, essa aí é a diferença. Por que a tribo de Dan e a tribo de Efraim não é contada no milênio? Ela não entra no milênio. O irmão Brando explica que no dia do rei Jeroboão, o rei Jeroboão, ele reinou no tempo de Reboão. Tem Reboão e Reroboão. Eram os dois reis. Um era de Judá e o outro era das 10 tribos de Israel. Porque até Salomão só teve um rei. Teve Saul, reinando sobre Israel, depois teve Davi, depois veio Salomão. Os 3 reis reinavam sobre todo Israel. Mas depois da morte de Salomão, houve uma divisão. Aí entrou 2 reis para governar sobre Israel. Um reinava sobre 10 tribos, o outro reinava sobre 2 tribos.
tribo de Judá e a tribo de Benjamim. Essas duas tribos foi separada das outras 10. Então, Reboão, que era filho de Salomão, Reboão, ele reinou sobre a tribo de Judá e a tribo de Benjamim. Roboão. Jeroboão, é quase igual o nome. Jeroboão. Esse reinou sobre as 10 tribos. Esse reinou com outras 10 tribos. Então Israel foi dividido. Até que eles foram parar na escravidão lá na Babilônia, ele estava dividido. Foi de Salomão dividido. E Reboão, ele era um idólatra. Reboão era um rei idólatra. Ele era um rei perverso. Ele era um rei que ele não tinha fé em Deus. Ele era um homem bem rebelde. E ele fez 2 bezerros de ouro. Foi 2 bezerros de ouro. Sendo que Arão fez um. Quando saíram do Egito, fizeram 1 bezerro de ouro. E dançaram, e falaram com aquele bezerro de ouro, e tirou ele do Egito. Até que Moisés pegou e quebrou aquele bezerro, queimou aquele bezerro, fez cinza daquele bezerro, jogou na água e deu para Israel beber. Aquele bezerro de ouro. Mas Reboão fez 2. Reboão fez 2 bezerros de ouro. Então, é 3 bezerros de ouro que nós encontramos sendo feitos na Bíblia. 3 bezerros. Um feito por Arão e 2 feitos por Jeroboão. Jeroboão fez 2 bezerros de ouro e um ele colocou na tribo de Efraim e o outro ele colocou na tribo de Dan. Ele colocou na tribo de Dan e o outro de Efraim. E era exatamente o povo, quando ia adorar a Deus em Jerusalém, ele ia todo ano em Jerusalém adorar a Deus. Todos os anos ele ia adorar a Deus em Jerusalém. E eles passavam na tribo de Dan e na tribo de Efraim. Era caminho que levava eles a Jerusalém. Dan e Efraim estavam no caminho. Então, Jeroboão, para segurar o povo, para não deixar o povo ir adorar a Deus em Jerusalém, ele colocou um bezerro de ouro na tribo de Dan, ele colocou outro bezerro de ouro na tribo de Efraim, para segurar o povo não descer em Jerusalém a adorar a Deus. E isso aborreceu tanto Deus, que Deus cortou Efraim e cortou Dan. Deus cortou essas 2 tribos. Deus, porque eles se envolveram em idolatria. A tribo de Efraim se tornou uma tribo muito idólatra. E a tribo de Dan. E essas 2 tribos, ela entraram tanto em idolatria que Deus cerrou com eles. E quando foi para entrar o milênio, Deus não quis essas 2 tribos no milênio, por causa do bezerro de ouro. O bezerro de ouro, ele não se atrapalhou o Israel de descer em Jerusalém, ele só não foi um obstáculo para Israel descer em Jerusalém, como foi um obstáculo para não deixar a tribo de Dan e Efraim entrar no milênio. Essas 2 tribos não estavam no milênio por causa desses 2 bezerros de ouro. Você lembrando isso da mensagem Sardes. O nome da mensagem é Sardes, era de Lutero. O irmão Branham explica isso aí, que essas 2 tribos não estavam no milênio por causa dos 2 bezerros de ouro. Que esses 2 bezerros de ouro foi posto exatamente na tribo de Efraim e na tribo de Dan. Agora, o irmão vê como que a gente perde as coisas, como que aborrece Deus, essa tal idolatria. Mas Deus riscou o nome de Dan e o nome de Efraim de debaixo da terra, mas não riscou debaixo do céu, mas não riscou de cima do céu. Então, quando Ezequiel viu o estabelecimento das tribos colocadas em ordem na eternidade, não no milênio, na eternidade,
quando ele viu a tribo norte lá, ele viu a tribo de Dan e a tribo de Efraim. Porque Deus riscou o nome dele de debaixo do céu, mas não riscou de cima do céu. De cima do céu. O irmão, é tão interessante que o irmão vai ler o livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 4, verso 12, está escrito assim, não há outro nome dado entre, entre nós, não dá outro nome dado, a não ser o nome do Senhor Jesus Cristo. Debaixo do céu, Paulo. Debaixo do céu, não tem um nome maior dado a nós, a não ser o nome do Senhor Jesus Cristo, que é o maior nome que existe. É o nome chave, mestre, Senhor Jesus Cristo. É dado, não tem outro nome dado debaixo do céu. Por quê? Porque tem nome debaixo do céu e nome acima do céu. Nome pode ser escado debaixo do céu e não ser escado acima do céu. Cadê no calço de Jesus? O maior nome é debaixo do céu, porque acima do céu o nome Jesus não vai existir. Porque lá ele terá novo nome. Ele terá novo nome. Nós também tem novo nome. Esse nome que nós tem é o nosso nome que nossos pais deu. Nossos familiares deu esse nome para nós. Havia homenagem a um jogador, homenagem a um artista, homenagem a um santo. Esse nome nosso é dado, sempre é dado o nome homenageando alguém. Esse nome não é eterno. Deus não vai usar nosso nome na eternidade. Ele vai dar para nós um novo nome. Ele vai dar para nós um novo nome. O irmão Branda disse assim, que Deus pegou o nosso livro natural, porque nós temos um livro natural. E uma vez que nós confessamos nossos pecados, e nós confessamos, pedimos perdão do nosso pecado, o sangue de Cristo apaga o nosso pecado. E é jogado o livro natural nosso, que é escrito o nosso pecado, é jogado no mar do esquecimento. O irmão Branda diz que acontecem 3 coisas no nosso livro, o livro natural nosso, que é escrito o nosso pecado. Ele é selado, ele é queimado e ele é jogado no mar do esquecimento. Primeiro Deus sela ele para ninguém tirar o selo de Deus. Depois ele é queimado pelo Espírito Santo, depois é jogado no mar do esquecimento. E o mar do esquecimento é o sangue do Senhor Jesus Cristo. O mar do esquecimento é o sangue do Senhor Jesus Cristo. Eu tenho pelo menos 2 mensagens bem claras, como a Umbrella fala, que o mar do esquecimento é o sangue do Senhor Jesus Cristo. Então, o nosso livro é jogado no sangue de Jesus Cristo, selado e queimado. É jogado em cinza, no sangue de Jesus Cristo. Então, nunca mais o nosso livro é encontrado. Nesse livro está o nosso nome, está o nosso pecado. Aí, a partir do momento que nós nascemos de novo, que nós é uma nova criatura, um outro livro começa a ser escrito nosso. Mas aí já é novo nome. E aí já é o que o Espírito Santo faz na nossa vida. Esse livro, que é o novo livro, então só está boas obras que o Espírito Santo tem feito na nossa vida. Agora, a pessoa que não se arrepende, essas pessoas que não acertam a sua vida, o livro dela continua. Não é jogado no mar do esquecimento. Aí é aberto no trono branco. Abriu o livro, outro livro, está lá em Apocalipse. Escrito, creio que é Apocalipse 21, por ali, ou 22. Foi aberto, foi estabelecido o trono do julgamento e foi julgado cada um segundo as suas obras. E foi aberto livro mais livro. Esse livro que está sendo aberto é livro da vida da pessoa, que a pessoa não se arrependeu. Então, vai ser julgado de acordo com o que está escrito no livro. Agora, a noiva, ela não vai ficar de pé na frente do trono branco. A noiva vai sentar no trono, para, junto com Jesus, julgar a nação. Disse Paulo aos Coríntios.
Não sabeis que vós hão de julgar o mundo? Até os anjos serão julgados por vós. O apóstolo Paulo diz que nós vamos julgar o mundo e até os anjos será julgado por nós. Os anjos que caiu, né? Os anjos que caíram serão julgados por nós. Por que, que nós não vamos na frente do trono branco para ser julgados? Porque nós não tem livro. Nosso livro foi jogado no mar do esquecimento. Então não tem jeito de abrir livro para nós. Nosso livro ele foi jogado no mar do esquecimento. Porque nós se arrependemos, pedimos perdão dos nossos pecados, e Deus selou o livro, escreveu, pagado estão os seus pecados, e queima o livro de São Mombrano, e ele joga no mar do esquecimento. E o mar do esquecimento, como eu disse, eu repito, é o sangue do Senhor, Jesus Cristo. Então nós não temos pecado. Nós não temos pecado, nós não temos livro. Nós não temos como ser julgado. E o irmão Brando ainda disse mais, Jesus também já foi julgado no nosso lugar. Nós não temos que ser julgado duas vezes, porque Jesus foi julgado no nosso lugar. Então, irmão, é uma riqueza, né? É uma riqueza. E o lago de fogo, aonde, quando todo mundo for julgado e condenado, quem for condenado, segundo Lucifer, os demônios, as enfermidades, toda a tristeza, toda a angústia, serão julgados no lago de fogo. Serão julgados no lago de fogo. E o lago de fogo é o Espírito Santo. O mar do esquecimento é o sangue de Cristo. E o lago de fogo é o Espírito Santo. Ali em Apocalipse, nós encontramos um lugar que está escrito assim: Satanás será preso 1000 anos no abismo. Satanás será jogado no abismo e será preso por 1000 anos. Agora, o Mombrana diz que ele está preso no milênio. Então, o milênio, para nós, é milênio. Para nós, é descanso. Para nós, é lua de mel. Mas para o diabo, é um abismo. O que é doce para nós é amargo para o diabo. O que é alegria para nós é tristeza para o diabo. O que para nós é paz, para o diabo é tormento. Você vê que o milênio para nós é descanso, é lua de mel, mas para o diabo é abismo. E o lago de fogo para nós é livramento, porque Deus livra nós, queima todo o nosso pecado, queima toda a nossa iniquidade, o lago de fogo. Mas para o diabo é um tormento. O lago de fogo para o diabo é o seu fim. Ele será eliminado ali. O irmão vai ver bem, irmão, e não é difícil de entender. Se você olhar lá no Antigo Testamento, que é um tipo, você vê a fornalha de Nabucodonosor. Todo mundo que jogava lá era queimado, era torrado, virava cinza. Mas Sadraque, Mesaque e Abednego e Jesus era jardim. A fornalha de Nabucodonosor, para os 4, era jardim. Aquela fornalha queimou o marril que estava amarrando a mão de Sadraque, Mesaque e Abednego, e queimou, libertou ele. Aquela fornalha libertou os 3 e trouxe Jesus em cena. Aí está o lago de fogo, que para Nabucodonosor, todo mundo que ele jogava lá queimava, mas quem que era? Era o simples. Mas quando ele jogou os filhos de Deus, ali se tornou um jardim. Ali que Jesus entrou e passeou. Então é a mesma coisa da cova dos leões. Para os ímpios, aquele leão era faminto, aquele leão devorava tudo. Mas para Daniel, aquela cova do leão para Daniel foi um jardim, foi um descanso. A melhor noite que Daniel teve foi a noite que ele teve na cova do leão. A melhor noite, a noite mais tranquila, mais descansada que ele teve foi a noite que ele teve na cova do leão. Porque a fornalha de Nabucodonosor aponta para o batismo do Espírito Santo. Que queima todo o marril e liberta seus filhos e traz Jesus de cena. Enquanto que a cova dos leões de Dário aponta para o milênio, aonde os leões são mansos, aonde nós dormimos junto com o leão, são tudo mansos.
É todo tipo. Maravilhoso. Tipo. Então, uma vez perguntaram para mim, pastor, aquele leão que saiu de encontro com Sansão, e Sansão matou, e depois na boca dele foi feito pavo de mel, que ele tirou, deu para sua mãe. O que é aquele leão? Porque aquele leão é nós, irmão. O leão é nós. E Sansão é o Espírito Santo, é de Jesus. Nós saímos ao encontro de Jesus, né? E Jesus matou a nossa natureza terrestre. Ele matou a nossa natureza que nós tinha terrena, e nós, transformou nós num leão morto, que a nossa boca que devorava, entendeu? A boca do leão devora. Agora a beia foi pavo de mel. Aquela boca que contava piada suja, aquela boca que xingava, aquela boca que falava palavrão, aquela boca que falava palavra estúpida, agora tem favo de mel nela. Agora a beia, o Espírito Santo, né? Faz favo de mel nela. Mas teve que morrer. O leão teve que morrer para que a beia pudesse fazer favo de mel na sua boca. E nós temos que morrer para o mundo, para o Espírito Santo fazer favo de mel na nossa boca. E quem tem que matar nós, a nossa natureza, é o Senhor Jesus Cristo, que nem Sansão matou o leão, para que o Espírito Santo pode vir e fazer favo de mel na nossa boca. Que Deus te abençoe, em nome de Jesus Cristo. Irmão Marcos Campos pergunta: Deus abençoe, pastor Joel. Os mártires que a Igreja Católica matou nas eras das trevas fazem parte da nova noiva? Faz parte da noiva. E morreu 68 milhões de crentes durante 1.500 anos de treva. O irmão Branham disse que foi o milênio de Satanás. Satanás já teve o seu milênio na Terra. Foi o tempo do cavalo preto, né? Do cavalo preto, cavalo vermelho, cavalo preto. E o Satanás já teve o seu milênio na Terra. E aqueles cristãos que morreu na arena, que morreu por fogueira, queimado, morreu à espada, é nossos irmãos, faz parte da noiva, assim. Irmão Oliveira Marcelo pergunta: Qual é o significado daqueles que foram ressuscitados logo após a morte de Jesus Cristo? Mateus 27, 52 e 53. Então, aqueles irmãos que foram ressuscitados, é os irmãos do Antigo Testamento. Ali estava Abraão, ali estava Jó, que Jó falou assim: com meu olho, eu sei que o meu Redentor vive. Com meu olho eu verei ele sobre a terra. É ali que cumpriu. É ali que cumpriu. É o santo do Antigo Testamento. Que no ato dos apóstolos, irmão Marcelo de Oliveira, que Deus te abençoe, irmão Marcelo, que a sua vista, que você está esperando aí na fila aí uma córnea, como fala? Córnea. Córnea. Que Deus provê para você. Nosso Deus proverá, viu, irmão Marcelo? Nosso Deus é o Deus que proverá. Foi o que Abraão falou para Isaac. Isaac falou: onde está o cordeiro, pai? Falou assim: Deus proverá, meu. Talvez está perguntando onde está no meu olho. Deus proverá, irmão Marcelo. Fica firme que Deus proverá. E a pergunta, irmão Marcelo, como é que é a pergunta dele? Qual é o significado daqueles que foram ressuscitados logo após a morte de Jesus Cristo? Então, irmão, o ato dos apóstolos, ele é o propiciatório de Deus, o ato dos apóstolos. E o livro do Ato dos Apóstolos, que não é Ato dos Apóstolos, é Ato do Espírito Santo. Ali tem 2 arrebatamentos. O irmão vai ver 2 arrebatamentos em Atos dos Apóstolos: o arrebatamento de Jesus e o arrebatamento dos irmãos do Antigo Testamento. E agora vai ter o nosso. O nosso arrebatamento também sairá do Ato dos Apóstolos. Porque 3 é perfeição. Tem que ter 3 arrebatamentos no Ato dos Apóstolos. Só tem 2. 2 de Jesus e dos irmãos do Antigo Testamento. E agora, por isso que nós temos que voltar para Atos dos Apóstolos. Nós temos que voltar para Atos dos Apóstolos para ser arrebatado. Nós temos que voltar para o batismo em nome de Jesus Cristo, que está em Atos dos Apóstolos. Nós temos que voltar para o Pentecostes, Atos capítulo 2. Nós temos que voltar para o Pentecostes. Nós temos que voltar
para receber aquela língua de fogo que foi dividida sobre o sermão, nós temos o livro de partida para o arrebatamento, é o Atos dos Apóstolos. Foi para Jesus, foi para os irmãos do Antigo Testamento e é para nós também. O Atos dos Apóstolos é o livro do arrebatamento. Então, nós temos que voltar para o Atos dos Apóstolos. O irmão Branham veio para trazer nós ao Atos dos Apóstolos, para que dali nós seja arrebatado, formando 3 arrebatamentos dentro do Atos dos Apóstolos. Irmão Marcelo pergunta: o que é o profeta Marion Branham? É profeta menor? Não, ele é profeta maior. Ele é profeta mensageiro. Ele está no mesmo nível que teve Jeremias, que teve o mesmo nível que teve Jeremias, Ezequiel, Moisés, João Batista. O irmão Branham está naquela mesma escala ali. O irmão Branham, ele viveu na 3ª dimensão, que é a dimensão da luz. Nós vivemos em 3 dimensões, né? A dimensão humanismo, a dimensão do tempo e a dimensão da luz. E os profetas vivem na dimensão da luz. Por isso que eles vêem tudo. E o irmão Branham viveu na 3ª dimensão. Ele viveu na 3ª dimensão, aonde estava João Batista, onde estava todos os profetas, estava Paulo, tudo nessa 3ª dimensão. Então, o irmão Branham não é profeta menor, ele é profeta maior. Ele faz parte dos profetas maiores. Profeta mensageiro. O irmão Marcos Campos pergunta: o irmão Branham pregou alguma mensagem chamada o Evangelho Sobrenatural? O Evangelho, irmão, pode ser que pregou, mas eu não conheço. Eu também não conheço todas as mensagens, né? Se ele pregou o Evangelho Sobrenatural, uma mensagem com esse nome, eu não sei. Ele pregou muito sobre o sobrenatural. Israel viveu debaixo do sobrenatural no deserto, né? Ali Israel viveu por 40 anos debaixo do sobrenatural. Agora, se o irmão Branham tem uma mensagem com esse nome, eu não sei. Irmão William Pinheiro pergunta: Levíticos 20:13 fala: homem que se deita com outro homem, ambos também mulher, eles já estão condenados? Irmão, nós não podemos falar que ninguém está condenado, porque nós não sabemos o que acontece com a pessoa, partindo uns 5 minutos antes de morrer. Muita coisa acontece com a pessoa. Às vezes a pessoa é internada, a pessoa é prensada debaixo da ferragem de um carro, e ali ela se arrepende. É nem o ladrão da direita. É nem o ladrão da direita. Então, nós não podemos falar que ninguém foi para o inferno, que ninguém foi condenado. Nós não podemos afirmar isso, porque nós não sabemos o que aconteceu na hora da morte entre a pessoa e Deus. Nós não sabemos. O irmão Derek Nintz pergunta: se Deus é tão bom, por que tem gente que passa fome? Ô, irmão, isso aí não é culpa de Deus. Não é culpa de Deus. Sabe por quê, irmão? Um homem falou assim: se Deus é bom, o sangue de Cristo lava o pecado. O irmão Branham falou: lava. Porque tem bastante gente suja de pecado. Aí esse homem tinha uma fábrica de sabão. Ele tinha uma fábrica de sabão. Aí o irmão Branham disse: seu sabão lava bem a roupa? Eu falei: se lava. Por que tem pessoa com roupa suja? Porque eles não compram sabão. Aí o irmão Branham disse: então tem pessoa também pecadora, porque eles não aceitam o sangue de Cristo. Porque a pessoa passa fome, irmão. Muitas vezes, passa fome, não vai na igreja, não busca Deus. Porque o salmista disse: eu nunca vi a sua descendência meningar pão. Eu nunca vi o justo necessitado, nem a sua descendência meningar pão. Agora, se é no natural, não sei, porque Lázaro era um filho de dentro, Lázaro passava fome e Lázaro tinha um paraíso esperando por ele. O rico que vestia de púrpura e vivia a vida regalada, tinha um inferno esperando por ele. Então, tudo tem um propósito. Não é porque passa fome que haver um propósito. Isso aí, haver a pessoa passa fome, mas tem o céu esperando por ela. O outro come banquete todo dia e tem o inferno esperando por ela. Nós não podemos basear a vida eterna em comida, porque o apóstolo Paulo disse: o reino do céu não é comida nem bebida, mas é o poder de Deus.
Irmão Oliveira Marcelo, peço as orações dos irmãos enquanto aguardo na espera para o transplante de córnea. E Deus te dará, irmão Marcelo. Senhor Deus, eu oro a favor do irmão Marcelo. O Senhor vai providenciar, Senhor, essa cor para ele, para o olho dele. Eu sei que o Senhor está nisso e o Senhor trabalhará para teu filho, que é fiel ao Senhor, dedicado ao Senhor. E também para minha esposa, que o Senhor recupera a saúde dela. E mais irmão, mais irmã que também se encontra enfermo. O outro se encontra, pai, às vezes sem emprego. E o outro se encontra, como disse seu irmão, às vezes sem comida para comer. O Senhor toma uma providência a favor de cada um, e que o Senhor venha ao socorro de cada um, porque o Senhor é o Deus que socorre, o Senhor é o Deus que dá para nós as dádivas do céu. Em nome do Senhor Jesus Cristo, eu entrego cada ouvinte nas tuas mãos para que o Senhor cuide dele, porque eles são teus filhos, são a tua herança. Que o Senhor cuide de cada um. Em nome de Jesus Cristo. Amém.